Olá, boa tarde. Uma dança de guerra criada pelos cangaceiros de Lampião no início dos anos 20 em Pernambuco. Esse é o chachado. Na época, o ritmo tornou-se popular em todos os bandos de cangaceiros e se espalhou pelos sertões do Nordeste. No programa de hoje, você vai conhecer os aspectos culturais do chachado, a importância da preservação dos ritmos e as comemorações dos 12 anos do grupo de teatro e chachado na Pisada de Lampião, da cidade de Poço Redondo. Contam os pesquisadores que foi no município de Poço Redondo onde surgiu o maior número de cangaceiros e estes fizeram parte do bando de Lampião. A equipe do Terra Sergi entrevistou um dos maiores conhecedores da região, o historiador Alcino Alves da Costa, que falou sobre o cangaço e as primeiras povoações do município. Antes de ser elevado à categoria de cidade, em 23 de novembro de 1953, Poço Redondo pertencia ao município de Porto da Folha. Há mais de 40 anos, Alcino Costa se dedica ao resgate dessa história. Já são 6 livros publicados e outros 9 para ser lançados. Segundo ele, algumas atividades foram importantes no passado do município e que tiveram no Rio São Francisco uma rica fonte de sobrevivência. Com o passar dos anos, já depois da metade do século XX, nós víamos Poço Redondo como o primeiro ou o segundo celeiro de exportação de produtos agrícolas do estado de Sergipe. Ele rivalizava era Poço Redondo e Poço Verde. Todo o final de safra se via muitos e muitos caminhões carregados de milho, de feijão, um pouco mais atrás de algodão. E hoje, lamentavelmente, com tristeza, eu vejo Poço Redondo vê, as famílias sertanejas do sertão vê, Poço Redondo não exporta um saco de feijão nem um saco de milho. Quando se fala em seca na região, passado e presente não divergem muito. O sertanejo testemunha a morte do gado. Sem água, a terra racha. O verde dá lugar ao cinza e aumenta o sofrimento na busca por comida. Um problema que persiste há séculos. Antigamente nós tínhamos a caatinga, que nos ajudava muito. Era nossa parceira, a parceira do homem do sertão, a parceira da vida sertaneja. E hoje praticamente não temos caatinga, o desmatamento acabou, a situação é outra, totalmente diferente. Como escreveu Euclides da Cunha na obra Os Sertões, o sertanejo é antes de tudo um forte. A esta bravura se soma também o profundo respeito ao sagrado, que faz surgir devoções como a de Frei Damião e Padre Cícero, comuns em Poço Redondo. Quando se diz que o Padre Cícero era um protetor de cangaceiro, um latifundiário, eu fico doente, eu fico com tão grande injustiça. O Padre Cícero ele é o símbolo do amor. Ele trabalhava, ele não tinha grande nem pequeno, ele amava todos. Naturalmente, ele era um ser humano, como todos os outros, tinha seus defeitos, que era natural, mas era uma referência extraordinária. Quem dera se aparecesse outros Padre Cícero. Esta cidade, de um povo guerreiro e acolhedor, foi testemunha de uma das sagas mais importantes do Nordeste. Caminhar pelas ruas de Poço Redondo é viver um pouco a história do cangaço. Daqui saíram alguns membros do bando de Lampião, um total de 34. Esta praça, por exemplo, é uma homenagem ao rei do cangaço. Alcino, um monumento importante esse aqui no município. Essa praça ela foi construída na década de 80 e, em que pese o esforço, o interesse de Raimundo Eliette, do saudoso Manuel Dionísio da Cruz, e o meu interesse, porque eu era o prefeito, o Poço Redondo sofreu demais com esses 9, 10 anos de Lampião aqui no sertão de São Francisco. Basta que se diga que o Poço Redondo ele foi evacuado totalmente, 2 vezes, entre 30 e 40, na década de 30, não ficando uma só pessoa, um só morador em Poço Redondo, em 1933 e 1937. Poço Redondo se equipara, se equivale à Serra Talhada, hoje antiga Vila Bela, pois lá foi o começo de tudo. E aqui, além dos 10 anos, foi o final, não só de Lampião e Angico, é bom que se lembre disso.
o final do cangaço. Inácio lembra que o pai, Zé de Juliano, conseguiu escapar da morte fugindo da volante. Aos 69 anos, o filho de ex-cangaceiro guarda muitas lembranças do pai e de Lampião. Contava muitas histórias, né? História de sofrimento, de bondade. Dançavam muito, eles faziam as festas dele, as farras. Tinha muito sofrimento, foram muito perseguidos. Exclusivamente aqui em Poço Redondo, ele foi muito perseguido por um sargento de Canidé de São Francisco, que chamava-se de Luz. Foi o tanto que ele chegou aqui, foi para Alagoas, de Alagoas, voltou para aqui, foi perseguido novamente, aí foi para o Rio de Janeiro e ficou no Rio de Janeiro até 54. Em 54 ele veio aqui, se candidatou a prefeito em Poço Redondo, que já era um homem liberto, ganhou a política, mas só que o boato dos grandes, os governantes, diziam que um bandido não podia ser prefeito, nem administrador de uma cidade. E ele foi obrigado a fazer uma coisa que pouca gente tinha coragem de fazer, que nem ele fez. Invadimos a prefeitura, 120 homens, e carregamos as urnas daqui de Poço Redondo de Bom Sucesso. Ele foi preso, passou 1 ano e 5 meses na penitenciária, e quando soltaram, formaram o bando deles aí, os contrários, formaram uma tragédia e assassinaram ele. Lampião e seus cangaceiros nunca foram esquecidos. Um deles em especial, o Zé Baiano. Zé Baiano fazia parte do subgrupo de Lampião. Tinha Zé Baiano, que ficou naquela região ali, da jurisdição Frei Paulo, Carira, Ribeirópolis e Pedra Mole. Mas tinha outros também. O Curisco, que não ficou naquela região. Tinha Zé Sereno também, que Lampião descentralizou o bando. O bando não podia, a guerrilha, né, como ele era um guerrilheiro, não podia ter muitos componentes. Então o Lampião descentralizou. E naquela região ali de Frei Paulo ficou a fera do Chorrochó, como era o apelido dele, a Pantera Negra dos Sertões, o Zé Baiano, que tinha como característica marcar as mulheres com ferrão de boi. Assim é Poço Redondo, um município que encanta pela riqueza histórica e cultural, terra de natureza pura e de um povo bravo, forte, que segue firme na esperança de dias melhores. Daqui a pouco vamos mostrar os passos do Chachado numa festa aqui em Poço Redondo. O chachado é uma dança de guerra que foi criada pelos cangaceiros de Lampião no início dos anos 20 em Pernambuco. Era uma dança exclusivamente masculina, mas com o passar do tempo as mulheres começaram a participar do ritmo. Em Poço Redondo foi realizada uma festa em homenagem ao chachado, com a participação de vários grupos de Sergipe e de outros estados. 71 anos se passaram desde a morte de Lampião no sertão sergipano, mas ainda hoje as marcas do cangaço continuam vivas. Memórias que viraram livros e outras que passaram de geração a geração, ganhando versões populares. Na música, até o rei do Baião se rendeu à história do cangaceiro mais famoso do país. A admiração de Luiz Gonzaga pelo rei do cangaço o fez gravar Mulher Rendeira. Ô mulher rendeira, ô mulher renda, chorou por mim, não fica só, luçou, vai no bornar. E Olha a Pisada, que traz a saga de Lampião. Olha a pisada, tum, 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 tum. Olha a pisada de Lampião. Naquela época, não se imaginava que Lampião e seu bando teriam importância para o turismo 7 décadas depois, principalmente nos locais onde viveu os últimos dias de vida. O cangaço faz parte da cultura do sertanejo e a gente está sempre procurando
fazer com que essa cultura ela seja transmitida, né, dos mais velhos para os mais jovens. Então todas as ações que ocorrem no sentido da preservação dessa cultura, dessa raiz nordestina e sertaneja, a gente sempre tem procurado estar presente para que a gente valorize a cultura regional, porque um povo sem cultura é como uma árvore sem raiz, ele vive ao sabor dos ventos. Preservar a história do cangaço, analisar os passos do movimento e sua influência na cultura nordestina. Objetivos do encontro que reuniu em Poço Redondo estudantes, políticos e pesquisadores de Sergipe, Alagoas e Bahia. Trazer o tema para os mais jovens é um desafio enfrentado por todos. Aqui em Poço Redondo, né, nós tivemos o maior número, inclusive, de pessoas que participaram diretamente do cangaço. Então, falar de cultura, falar de história em Poço Redondo é também falar do resgate e da memória do cangaço. Aqui ele viveu, em parte, aqui era o lugar dos acertos, as reuniões dos vários bandos, porque o bando de Lampião era um dentre tantos, o de Zé Sereno, etc. Aqui ele frequentou muitas vezes, até missa eles participaram, assistiram, né? E aqui houve a chacina, a morte das pessoas lá na Grota do Angico. Uma das fortes marcas deixadas pelo movimento está presente nas danças populares. O chachado foi criado há cerca de 90 anos por Lampião e seu bando. A dança guerreira reproduz a pisada do chinelo de couro em chão seco. Herança do cangaceiro, reproduzida até hoje pelos seus herdeiros. O ritmo é a alma inquieta do sertanejo, melodia obrigatória nos repertórios das companhias de dança e teatro. Pisada de Lampião é o nome do grupo criado há 12 anos por jovens de Poço Redondo. Vestidos como cangaceiros, eles interpretam. Eita peste, hoje que eu tiro a barriga da miséria. Se você é vontade, cambada! E reafirmam a identidade cultural pela dança. Os passos são dançados de variadas formas. Existem várias maneiras de se dançar chachado. O chacho do pé, o puxadinho para trás, são danças que caracterizam bastante a originalidade do chachado e faz com que o nordestino, principalmente o sertanejo, possa se encontrar naquela dança. Até porque a originalidade veio primeiro do lavrador, do agricultor. Então, o chachado, a originalidade é mais ou menos assim. O chacho para trás, a puxadinha para frente. E são passos que deixam cada vez mais o nordestino próximo com a dança, que é o ritmo do chachado. Na noite de festa no sertão sergipano, a praça da cidade foi tomada por centenas de curiosos. Todos queriam ver o chachado de Serra Talhada, interior pernambucano. Terra do rei dos cangaceiros, de onde veio o grupo Cabras de Lampião. Os trajes coloridos tentam ser fiéis aos originais e dão mais brilho à dança, e era exclusiva dos homens. Com letras de insulto aos inimigos e agradecimento aos companheiros de aventuras, o chachado tinha hora para ser dançado. Era uma dança que servia para entreter os cangaceiros nos intervalos dos combates, quando eles não estavam perseguindo nem sendo perseguidos. Então eles dançavam o chachado. Era uma dança que era genuinamente masculina, até porque na época não havia mulheres no cangaço, dançavam armados. E o poeta popular, ele lembra muito bem disso, quando ele diz: Lampião estrategista, sujeito desconfiado, sentiu fraqueza nas festas, resolveu dançar armado. E para não ser surpreendido, ele inventou o chachado. Outro convidado foi o grupo sergipano Lampião Rei do Cangaço, da cidade de Propriá. Um grupo que tem ligações com o ex-coiteiro de Lampião. O grupo Lampião Rei do Cangaço foi fundado por o senhor Aldalberto, um ex-coiteiro de Vigolino Ferreira da Silva. Ele fundou esse grupo para fazer uma homenagem a Lampião,
em 1963. E daí se tornou assim, um grupo folclórico. Em 70 ele faleceu e eu assumi o grupo Lampião Rei do Cangaço. A minha primeira apresentação como mestre foi no dia 6 de janeiro de 75, no primeiro encontro cultural Laranjeira, e fiquei dando continuidade até hoje. Reproduzindo os passos de guerra, uma nova luta é travada pela preservação da identidade de um povo. Quando corpo e ritmo se encontram, não apenas Lampião e seu bando são lembrados, mas o homem sertanejo que traz no chachado parte de sua história. Ê, chachado, nascesse lá no sertão, na alma do nordestino, como nasceu o baião. E nós contamos com a sua ajuda para produzir o programa. Portanto, mande a sua sugestão pelo endereço eletrônico npe@tvsergipe.com.br ou ligue para o número 3045 4492. E em nosso blog você pode acompanhar as fotos dos bastidores e as curiosidades das gravações do programa. Não deixe de acessar e comentar. O endereço é terraserigi.blog.ensergipe.com. E o Terra Sergi termina aqui. Fique agora com o SETV Primeira Edição. E no próximo sábado eu aguardo você. Até lá!